Seguinte, meu nome é Gabriel, Gabriel de Santana, porque tem outro Gabriel na monitoria de fisiologia também. Eu sou monitor de fisiologia, estou no F3. Eu vou dar outras aulas para vocês também, participar de outros TBLs, mas hoje eu vou dar aula de neurofisiologia da dor. Se eu olhar para cima, é porque eu estou olhando para o computador para colocar o curso aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida durante a aula, é só mandar no chat, que eu estou lendo, que eu estou com o tablet ligado aqui, ou então ligar o microfone, pode ficar à vontade. Antes de começar também, só falar que todo o meu slide ele foi baseado no Guyton e no Berne, principalmente no Guyton. Se vocês estiverem estudando e virem alguma coisa que não faz muito sentido, me manda, que eu confiro lá, vou lá olhar nas referências bibliográficas e vai dar tudo certo. Se tiver alguma dúvida depois também, pode mandar no meu WhatsApp, eu disponibilizo o número no final. Tá, seguinte, a aula é de neurofisiologia da dor, mas também de medula espinhal, que foi o Abraão que deu essa aula aqui para vocês, né? Começar com os objetivos de aprendizagem. Galera, é muito importante focar nesses objetivos de aprendizagem. Já devem ter dito isso para vocês na S1, mas os professores baseiam as questões de prova dele nesses objetivos. Então, antes da prova, como é que você está dominando o conteúdo? Lê os objetivos. Se tu souber explicar eles bem direitinho, top, tá sabendo bem. Então, os meus objetivos que eu botei foram os mesmos que o professor Abraão colocou no slide dele, porque é para a prova de vocês, né? Então, é compreender a transdução da dor, mecanismos da dor, identificar as vias de transmissão e o mecanismo de modulação. Tá, vamos começar então. O que é a dor? Para começo de conversa, né? A dor, a definição dela, o conceito de dor é isso daí: experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão. Uma coisa que eu já chamo a atenção nessa parte é que ele fala experiência sensorial e emocional. Dor não é só você sentir, é você perceber também emocionalmente. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas por que a gente sente dor? Tipo assim, a dor acontece porque alguma disfunção está acontecendo, né, no sistema nervoso. Nosso corpo percebeu que está alguma coisa de errado e a dor aconteceu. Mas a dor é muito importante. Eu sei que é uma coisa desagradável, que ninguém gosta de sentir, mas ela é muito importante porque é um mecanismo de sobrevivência. Porque, tipo assim, quando a gente corta um braço, beleza, a gente tá vendo um corte aqui no meu braço, vou lá tratar. Mas quando eu tenho algum problema no meu fígado, no meu rim, no meu coração, se eu não sentisse dor, eu nunca ia descobrir, nunca ia atrás de tratar. Então, ela é um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência, que é muito importante pra gente, tá? Tá, introdução. Essa parte aqui, ela parece ser bem peixinha, assim, né? Tipo, ah, não, pula isso aí, mas não. Inclusive, na minha prova, quando eu estava no F2, semestre passado, caiu uma questão sobre um desses passos aí. É importante você saber quais são esses passos. O primeiro passo de você perceber a dor é a transdução. A transdução é quando você percebe a dor. Tipo, ela aconteceu. Você teve uma lesão, mas foi um momento ali que você sentiu a dor. Por isso que aqui, ó, recebido pelos nossos receptores, que são os receptores para a dor. Então, é o momento que você percebe a dor. Que ele bota até o exemplo aqui, ó, a ponta do dedo que está sendo queimada. A transmissão. Beleza, teve a transdução. Eu já percebi que a dor aconteceu. As terminações nervosas pegaram ali a dor. Só que esse impulso nervoso ele tem que ser transmitido, por isso que é transmissão, para a coluna, certo? Para a medula espinhal. Só que tem que lembrar que é coluna posterior. Cuidado nessas pegadinhas, né? Porque a coluna posterior é a que está relacionada com a parte sensitiva do nosso corpo. Então, é a coluna posterior da medula espinhal. Transmissão. Lá na coluna vai acontecer uma modulação, que é como se fosse uma adequação dos impulsos nervosos, vai ver se ele vai sofrer decussação ali ou não e vai subir, certo? Então a modulação acontece na própria medula. E a percepção é quando já chegou lá no cérebro, que ele é realmente percebido como dor, por isso que é percepção. Só que um dos objetivos do professor era sobre transdução. Então vamos falar um pouquinho mais da transdução, né? Como eu falei, a transdução é quando você percebe o estímulo doloroso. Só que, tipo assim, o complicado é que na nossa pele e em alguns órgãos também, a gente tem diversos outros receptores. Por exemplo, aqui na imagem tem uma pele, certo? Só que a gente tem outros receptores. A gente tem receptor chamado de corpúsculo de Pacini, Meissner, tem, enfim, diversos outros receptores, certo? Caiu? A Ivina falou que caiu. Para mim tá normal aqui. Ah, tá. Então foi a Ivina mesmo. Alguém avisa para ela. Show. Então, tipo assim, eu tenho diversos receptores na pele. Só que tem um que ele é específico, assim, pro da dor, tá ligado? Tipo,
como é que eu vou sentir a dor? Qual desses receptores vai captar esse estímulo? E são as terminações nervosas livres. Por isso que tem uma seta apontada para ele. Só que as terminações nervosas livres são também chamadas de nociceptores. Se estiver falando de nociceptor, tu já vai associar a dor, já vai associar a terminação nervosa livre. Ainda falando da transdução, ou seja, percepção da dor ainda. Quando a gente fala da dor, eu tenho estímulos que podem gerar essa dor. E eu tenho 3 estímulos principais, né? O químico, o mecânico e o térmico. Os 3 estímulos eles vão gerar a mesma coisa, porque os 3 vão gerar dor, só que são formas diferentes, apenas isso. O estímulo químico, algum composto químico, alguma substância química vai te causar dor. Mecânico, algum trauma mecânico te causa dor. E térmico é tipo temperatura, você se queimou, alguma coisa assim. Certo? São formas diferentes de gerar dor. Os 3 vão gerar a mesma coisa, que é o quê? A despolarização na membrana. Isso aqui tem que lembrar lá do S1, né? Despolarização na membrana, aí abre o canal de sódio e tem o potencial de ação. Mas os 3 vão acabar gerando isso. Por que eu botei isso aqui na bradicinina? Porque no estímulo químico eu tenho diversas substâncias químicas que vão causar dor. Mas a principal, que pelo menos o Guyton, ele dá uma atenção maior a ela, dizendo que o que causa um estímulo maior à dor é a bradicinina, certo? Mas a serotonina, enzimas proteolíticas, todas essas vão causar dor também. Falando agora nos tipos de dor. São 4 tipos principais, né, que são citados. E é sempre bom você saber um exemplo de cada um, porque na prova, se ele botar um caso que nenhuma questão que eu vou botar lá, que eu botei lá no final, fica mais fácil de associar, né? Tá. A dor nociceptiva também é chamada de dor fisiológica. Dor nociceptiva lembra de nociceptores, então está associada à dor. É a dor fisiológica, que é a dor que você sente no momento que a lesão aconteceu. Tipo assim, acabei de me furar com uma faca, acabei de ser cortado por uma faca. Naquele momento, a dor que eu senti, que é uma dor aguda, é uma dor chamada de dor fisiológica. É a dor do momento ali, rápida, no momento da lesão, certo? E a dor da inflamação, que é a dor inflamatória, ela acontece depois da lesão tecidual. Eu tive uma lesão tecidual, eu me cortei e depois inflamou. Depois de, sei lá, 4 horas inflamou. Então não é mais no momento da lesão, entendeu? Já foi bem depois. Teve uma inflamação. Só que a dor da inflamação, ela tem essas 2 características que eu botei aqui em vermelho. Porque a dor da inflamação, ela vai causar hiperalgesia e alodinia. Hiper dá a ideia de muito, de exagero, de aumentado, né? Auge quer dizer dor. Ou seja, hiperalgesia, uma dor aumentada. Ou seja, aquela região que você tem uma inflamação, tipo, estou com o braço inflamado. Aquela região que o braço está inflamado, ela vai sentir uma dor muito maior do que o outro braço. Tipo, se eu bater aqui, que não está inflamado, a dor vai ser muito menor do que se eu bater aqui, que está inflamado, entendeu? É uma hiperalgesia. É um aumento do estímulo doloroso. E o que é a alodinia? A alodinia é quando você tem um estímulo que antes ele era inócuo, ou seja, antes aquele estímulo não causava dor. Se eu encostar aqui, eu não sinto nada. Mas se tivesse inflamado, só encostar eu já ia sentir um pouquinho de dor. Isso é chamado de alodinia. Uma região que antes não era sensível assim, começou a ficar muito mais sensível, certo? Sensibilizada mais facilmente. Dor neuropática. É sempre bom ficar quebrando as palavras, isso ajuda muito, sabe? Dor neuropática. Pático já quer dizer de patologia, de ter alguma coisa errada, né? E neuro, você lembra do sistema nervoso, você lembra de nervo. Então, a dor neuropática é quando você tem uma dor que é causada pela lesão de nervos. Pode ser periféricos ou área do sistema nervoso central. Um exemplo que a professora Leidiane, inclusive, falou que era interessante colocar era da dor fantasma. Como assim, dor fantasma? Então, é aquela pessoa que ela amputa a perna, ou amputa o braço, aí depois ela fala, tô sentindo o meu braço coçar, tô sentindo dor no meu braço. Só que, tipo assim, já foi amputado. Como é que ela tá sentindo essa dor? É justamente por isso. Ela teve uma lesão do nervo, né, do nervo periférico dela, e ela tá sentindo a dor ainda. A dor fantasma é causada, é um tipo de dor neuropática. Mas não precisa ser por amputação, não. Se eu cortar meu braço e o corte for profundo, a ponto de lesionar um nervo, a dor que eu vou estar sentindo é uma dor neuropática, que é uma dor forte, certo? E a dor funcional? A dor funcional, ela talvez é a que mais destoe, assim, nos exemplos, porque o professor colocou esses 2 exemplos, e foi o único slide que ele realmente colocou, assim, tipo, 2 exemplos que ele quis, assim, mais difíceis, né? Então, era bom decorar, porque a chance de cair em prova existe. A dor funcional, o nome já está dizendo, é uma dor da função. Tipo assim, a função está errada.
qual é a função do nervo, né? Processar e levar para o cérebro a informação para ser tudo processado. Pronto. A dor funcional tem um processamento central anormal. Tipo assim, não era, tipo, tá tudo normal. Eu não tô sendo lesionado por nada, não tem nada de errado acontecendo, só que o meu corpo, o meu cérebro entendeu que eu estava sendo lesionado de alguma forma, porque o processamento das informações foi errado, foi anormal, entendeu? Então, é uma dor funcional. Essa dor funcional, ela é muito forte, ela é incapacitante e intensa. Aí os dois exemplos são fibromialgia e a síndrome do intestino irritável. São dores muito fortes. A pessoa não consegue fazer muitas coisas quando ela está sentindo essa dor, não. E realmente é incapacitante. Se eu estiver indo rápido demais, vocês avisam também, tá? Dor referida. O nome já está dizendo também, né? A dor referida, ela está referida em outra região. Tipo assim, o exemplo mais clássico que a gente tem dessa dor é a dor do infarto. Porque quando a pessoa está infartando, muitas vezes ela pode chegar lá num postinho, no hospital, falando: ah, doutor, estou sentindo uma dor no meu braço esquerdo. Eu estou sentindo um formigamento no meu braço esquerdo. Aí quando vai fazer os exames, a pessoa está infartando. Por que isso acontece? Tem alguns neurônios da pele e das vísceras, que são os órgãos internos, né, que são compartilhados. Então, eles levam informação juntos, né, para o cérebro. Então, tipo assim, o coração pode estar sofrendo, realmente ele que está sendo lesionado, mas eu estou sentindo no braço, porque a dor é compartilhada. Então, é a dor referida. É a dor que não está no local da lesão. Eu tenho vários exemplos, não é só do coração, não, certo? Aqui tem alguns exemplos, ó, onde aqui, ó, o coração, ele pode dar uma dor no pescoço, pode irradiar também para o braço, né? Tem uns exemplos aí na imagem que vocês podem ver depois. Mas isso é a dor referida, por causa de neurônios que são compartilhados. Só que a gente estava falando esse tempo todo de dor e transmissão, né, que leva lá para o cérebro, mas como é que acontece essa transmissão da dor? Tipo assim, beleza, eu já entendi quais são os tipos de dor, eu já entendi que os nossos receptores que vão receber a dor, mas como é que essa transmissão acontece? Tanto do receptor para a medula, como lá da medula para o cérebro. Como é que acontece? A propagação do impulso nervoso, ela vai acontecer por meio de fibras, né? Fibras nervosas. Só que essas fibras nervosas, elas são diferentes entre si. Não são todas fibras iguais, não. Eu tenho 3 tipos diferentes de fibra. Só que a gente vai focar mais em 2, né? E elas são chamadas de fibras rápidas e fibras lentas. A gente tem que entender, é sempre interessante entender por que ela é chamada de fibra rápida. Se é uma fibra rápida, é porque ela propaga o impulso nervoso de uma forma mais rápida. É o mais lógico a se pensar, né? Ok, mas por que ela é rápida? Por que ela propaga de forma mais rápida? Por 2 coisas. Primeiro, bainha de mielina e o diâmetro grande. Porque quanto maior for a mielinização, quanto maior for a bainha de mielina que eu tenho na fibra nervosa, maior a velocidade de propagação do impulso nervoso. Até porque essa é a função da bainha de mielina, certo? E o diâmetro também. Quanto maior o diâmetro, mais impulso nervoso consigo passar. Então, é mais rápido, certo? Então, eu tenho essas fibras aqui. A alfa, a delta e a C. A gente vai acabar focando nessas duas aqui mais, certo? Essa daqui também é de fibra rápida. Ó, percebe que a fibra C, ela é fibra lenta. Por que ela é lenta? Porque ela não é mielinizada e o diâmetro dela é pequeno, certo? Mas por que eu tenho que saber das fibras, ser rápida ou lenta? Porque eu tenho 2 tipos de dor. Só que aqui são tipos de dor diferentes. Aquela classificação lá de tipos de dor é outra coisa. Isso daqui são as formas de propagação da dor, certo? Eu tenho 2 formas de propagar a dor. Uma dor rápida e uma dor lenta. Se a dor é rápida, vocês acham que ela seria propagada por que tipo de fibra? Fibras rápidas, certo? Então, seriam as fibras A delta. Aí lembrando, ó, eu tenho aqui a A alfa, né? Que é mais rápida ainda. Mas a delta realmente é a da dor rápida, é a que você encontra mais na dor rápida, certo? A dor rápida, ela é caracterizada por ser uma dor empontada, enagulhada, é uma dor bem localizada, tipo assim, tu sentiu a dor, tu sabe onde foi. Eu espetei meu pé, eu sei exatamente a região do meu pé que foi espetado por um espinho, por exemplo, porque foi uma dor rápida. Eu pisei ali no espinho, senti, tirei o pé, sei exatamente onde foi, certo? Isso daqui é a título de ilustração, né, esses valores que eu peguei do Guyton. Não acho que precisa decorar, acho que até o Abraão tirou isso dos slides dele. Tá, e antes de explicar isso daqui, eu vou falar da dolenta. Dolenta, se é uma dolenta, ela é carregada por fibras lentas, que são as fibras do tipo C,
que não tem bainha de mielina e que tem um diâmetro pequeno. Aqui a comparação, tá vendo como a velocidade dela é bem menor do que as fibras rápidas? Só que a dor lenta, ela é caracterizada por ser uma dor em queimação, uma dor mais difusa. Tipo assim, você não percebe exatamente onde é aquela dor. Você não consegue dizer, tipo assim, me diz onde está doendo. Tu vai dizer, não, é por aqui, assim, ó. É por aqui. Você não vai conseguir apontar exatamente, sabe? Vai dizer mais ou menos onde é a região, é uma dor mais difusa. Só que essas duas dores, essas duas formas de transmitir a dor, elas não são diferenciadas só por uma ser rápida e outra ser lenta. Elas são diferenciadas também pelo caminho que elas percorrem até chegar ao cérebro. Como assim? A dor rápida, qual é o caminho que ela percorre? Primeiro, terminações nervosas livres, nossos receptores. Vai lá para a medula espinhal, né? Na parte posterior. Aí de lá ela vai para o tálamo, mais especificamente no complexo ventral posterior. De lá ela já vai direto para o córtex somatosensorial. Tá vendo que ela não enrolou muito para chegar no cérebro? Por isso que é uma dor mais rápida também, não só pelas fibras, mas porque ela não enrola muito. Ela já vai do tálamo e já manda para o córtex somatosensorial conseguir perceber o que aconteceu, certo? A dolenta não. A dolenta, além de ter fibra lenta, ela enrola um pouco mais. Enrola, né? Para chegar lá no cérebro. Porque, ó, ela vai nossos receptores, vai para a coluna, para a medula espinhal. De lá ela vai para o tronco cerebral e para o tálamo, só que agora é no núcleo medial, certo? E de lá ela vai para a parte ventral medial do cérebro, que é o sistema límbico. Lembrando que o sistema límbico não é uma região específica, são várias regiões do cérebro que estão relacionadas com a emoção. Mas calma, eu estou dizendo que o impulso nervoso que está levando a informação da dor está indo para o sistema límbico que está relacionado com as emoções. Isso. Ou seja, a dor lenta é uma dor emocional, uma dor afetiva. É uma dor que, tipo assim, a pessoa ela não só sente a dor em si, ela também fica afetada emocionalmente por isso. E aí tem vários exemplos disso, né? Mas um exemplo que eu falo que eu passei recentemente, né? Quando você está com um siso inflamado. Você está com um siso inflamado, é uma dor que ela é lenta, que você começa a ficar irritado com a situação, você começa a ficar, né? Chateado, triste, tá ligado? Então, tipo assim, é uma dor que realmente mexe com o emocional e com a parte afetiva. A dor rápida, ela é chamada de primeira dor porque é a primeira ali. Tipo, não é uma dor empontada, agulhada, é a primeira que você sente. Se a lesão continuar persistindo no seu corpo, aí você sente a segunda dor. Para exemplificar, digamos que eu estou andando e eu pisei num prego. Se eu pisar no prego e tirar meu pé, eu só vou sentir a dor rápida, a primeira dor, certo? Só que se eu pisar no prego e o prego continuar dentro do meu pé, eu não tirar ele de lá, eu vou sentir a dor rápida de início, mas depois eu vou começar a sentir uma dor emocional também, certo? Eu vou ter uma atuação da parte emocional afetiva nessa dor. Essa era a parte mais dificilzinha da aula que eu acho, né? Não sei como é em relação a vocês. Por que eu botei esse slide aqui de novo? Porque agora eu falei de dor lenta e dor rápida, né? E só um detalhezinho é que, tipo assim, geralmente, os estímulos químicos, eles causam uma dor lenta. Aquele negócio que eu falei da bradicina e tal, geralmente eles causam dor lenta. A dor rápida, ela tá mais relacionada com o estímulo mecânico, tipo você se cortar com alguma coisa, ou um estímulo térmico, tipo você se queimar. E a dor lenta é muito mais pelo estímulo químico. Mas a dor lenta, ela também pode ser estimulada pelos outros. Só um segundo. Tá. Sistema anterolateral. A gente estava falando até agora da dor, a gente falou da transdução, a gente falou da transmissão, né, que é da dor chegar do nosso receptor até a medula. Show. Agora vamos falar de como a dor ela vai da medula para chegar lá no cérebro, né, para chegar na parte sensorial do nosso sistema nervoso central. E aí ela vai chegar lá por meio dos tratos, das vias sensoriais, certo? Essas vias sensoriais são compostas de sistemas. Eu tenho um sistema anterolateral e eu tenho um sistema posterior, que eu vou falar daqui a pouco. Esses sistemas são compostos por tratos. Cada trato é como se fosse um caminho que o impulso nervoso, né, que os neurônios vão percorrer, certo? O trato é como se fosse um caminho. Isso daqui não é erro de slide, isso daqui é uma dica para vocês olharem sempre para o nome do trato. Tipo,
Tu tá lendo trato espinho talâmico. Quando tu lê esse termo, tu vai cortar ele no meio, espinho e talâmico. O primeiro nome, ele sempre diz de onde está saindo. E o segundo nome diz para onde está indo. Então, se é um trato espinho talâmico, ele está saindo da espinha, da medula espinhal, e está indo para o tálamo. Trato espinho talâmico. Só que ele não é um sistema anterolateral, então esse trato espinho talâmico ele tem dois, o lateral e o anterior. E essa parte aqui é mais decorativa. Você tem que saber o que cada trato leva de informação para o nosso cérebro, certo? Por exemplo, trato espinho talâmico lateral, ele vai levar a sensação de dor e temperatura. Trato espinho talâmico anterior, ele vai levar a sensação de pressão, de você só pressionar alguma região, né? E trato grosso. O que é esse trato grosso? Trato grosso é você, tipo assim, você saber que está encostando em alguma coisa, mas não saber identificar o que é. Tipo, se eu encostar no meu braço aqui, eu sei que eu tô encostando em alguma coisa. Tô encostando, só não sei o que é, não sei o que é. Esse é o tato grosso. Eu consigo diferenciar o que eu tô ou não tocando em algo, eu só não consigo saber o que é. E aí, uma característica desse sistema anterolateral é que a decussação dos neurônios acontece na medula espinhal. Decussação é o cruzamento dos neurônios. Vai ter outro slide daqui a pouco que eu vou falar mais sobre essa decussação. Eu tenho outros dois tratos, né, que são importantes também para o sistema anterolateral, que é o espinho reticular e o espinho mesencefálico. Vamos fazer de novo. Ó. Espinho reticular. Está saindo da espinha, medula espinhal, e está indo para a formação reticular. Espinho mesencefálico. Está saindo da medula espinhal e indo para o mesencéfalo. Esses dois aqui, como está indo para o mesencéfalo e está indo para a formação reticular, eles vão estar relacionados com o sistema límbico. Ou seja, eles se relacionam com aquela via lá afetiva e emocional que eu falei. Certo? E esses dois aqui também se relacionam com as vias de analgesia. Guarda essa informação, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso também. Tá, eu estava falando do sistema anterolateral, que é na parte anterior e lateral. Agora a parte posterior, ficou faltando só ela, né? O sistema posterior, ele é chamado de lemniscal, né? E ele é composto principalmente por esse daqui, por essa via, que é a coluna dorsal, lemnisco medial. Isso daqui já caiu muito em prova. Eu não consegui conversar direito com o professor Abraão para saber, tipo assim, foca mais nisso, foca mais naquilo. E ele que deve ter feito as questões dele, já que ele ministrou essa aula. Mas, tipo, eu consigo falar para vocês o que eu já vi em provas antigas, né? Isso aqui já caiu. Essa parte do sistema posterior, coluna dorsal, lemnisco medial. É na parte posterior, né? Já que o sistema é posterior. E ela leva o quê? Tato discriminativo e a propriocepção. Tato discriminativo. Pronto, lembra que eu falei do tato grosso, lá da parte anterior? Pronto. Tato grosso, eu consigo identificar que eu estou tocando em alguma coisa. O tato discriminativo é quem faz eu perceber o que é que eu estou tocando. Certo? Então, tipo, tato grosso estou tocando em alguma coisa. E o discriminativo, realmente, tocando numa mão, pelos dedos aqui e tal. Show? E a própria percepção é a capacidade de você identificar o que você está tocando, o que você está fazendo, sem você olhar. Tipo assim, eu sei que meu pé está no chão, encostando no chão, sem olhar para ele, porque eu tenho propriocepção, certo? Por isso que é próprio. É como se fosse a própria percepção do seu corpo. Não é exatamente isso que a palavra significa, certo? É porque para mim ficou mais fácil de decorar assim. Propriocepção é como se fosse a própria percepção. Enfim. Só que ele diverge do sistema anterolateral, porque no anterolateral a decussação acontecia na medula, né? Aqui não. Aqui a decussação, o cruzamento dos neurônios acontece no bulbo. E aí, como eu falei que ia explicar melhor, eu vou explicar melhor nesse gráficozinho aqui, nessa tabela. Essa tabela é comparando os dois sistemas, o anterolateral e o sistema posterior, certo? Dor e temperatura, tato não discriminativo, que seria o tato grosso, né? E a pressão, do anterolateral. O posterior é o discriminativo e a propriocepção. Percebe que os dois são na raiz dorsal, o primeiro neurônio. O terceiro neurônio dos dois sistemas não é no tálamo. Então vocês vão ter que focar nisso daqui, ó, porque é o que diferencia um do outro. Entendeu? O segundo neurônio da parte posterior é lá no bulbo. E o cruzamento, que é a decussação, é lá no bulbo também. Tá, mas o que é essa decussação que eu prometi que ia explicar melhor? Isso eu acho que vocês devem ter visto mais em anatomia, mas a decussação é quando
eu tenho as fibras do neurônio cruzando. Tipo, se tem uma fibra vindo na esquerda e outra na direita, chega em um ponto que elas vão se decursar, elas vão se cruzar. A que estava vindo da esquerda vai começar a subir pela direita. E a que estava na direita vai começar a subir pela esquerda. É como se fosse isso. Elas se cruzam e seguem caminhos trocados. Certo? No sistema posterior, decursação no bulbo. Anterolateral, anterolateral, decursação na medula espinhal. Certo? Essa parte é muito declarativa também. Tá. Só que, seguinte, lembra que eu falei da via de analgesia, quando eu estava falando bem aqui, ó, desse trato espinho reticular, espinho mesencefálico, eu falei que estava relacionado com a via de analgesia. Mas o que é essa via de analgesia? Quebra a palavra, galera. Quebra a palavra que muitas vezes ajuda. A analgesia lembra muito de analgésico, né? E para que a gente usa analgésico? Quando a gente está com dor. Então, analgésico, analgesia tem muito a ver com supressão de dor, certo? Então, é uma via de analgesia, é uma via de supressão de dor. Só que eu estou falando de via de analgesia, analgésico, suprimidor e tal, e a gente sabe que a gente tem algumas substâncias que são do tipo opioides, que elas vão reduzir essa dor para a gente. Um exemplo é a morfina, certo? Só que a morfina, ela é exógena. Tipo, eu administro no corpo de um paciente a morfina porque ele não produz, não tem no corpo dele. Eu que coloco nele, certo? Ela é exógena. E a naloxona é muito importante também porque ela é o contrário da morfina. Ela é meio que o antídoto da morfina. Chega uma pessoa no consultório lá que está no hospital, no caso, que está com muita morfina no sangue e tal, você pode botar naloxona que ela vai reverter o efeito da morfina, certo? Só que também é exógena. Mas como eu estou falando de via de analgesia e como a própria imagem está dando uma pista aqui, essa via de analgesia que eu estou falando é do nosso próprio corpo, eu não estou falando de nada exógeno. De exógeno a gente cita a morfina, porque a morfina foi descoberto, né, por alguns cientistas médicos, que a morfina ela tem um efeito semelhante a algumas substâncias, alguns neurotransmissores que também tem no nosso corpo. Tipo, no nosso corpo a gente tem encefalina, serotonina, endorfina e adrenalina. Essas substâncias aqui são do tipo opioides. Tem um efeito semelhante ao da morfina, só que são endógenas, são do nosso corpo, certo? E todas essas quatro aqui são neurotransmissores. São neurotransmissores. Por que eu dei destaque a essas duas aqui, serotonina e encefalina? Porque são as duas mais importantes relacionadas à via da analgesia. Mas como assim? Tipo, só para não ficar perdido, como é que ela faz esse negócio de regular a dor? Eu não sei se o professor Abraão chegou a explicar isso, mas para não ficar um negócio tipo, solto, tá? Porque para mim não faz sentido você só decorar uma coisa sem entender como é que acontece. Por que elas são tão importantes? Como é que elas suprimem a dor? A serotonina ela é muito importante porque ela vai estimular a produção de mais encefalina. Então, a encefalina já dá para ver que ela é bem importante. E o que a encefalina faz? Bom, a encefalina, digamos que eu tenho um neurônio aqui. Minha mão é um corpo de um neurônio, certo? No neurônio, eu tenho sempre a via pré-ganglionar, que é antes do neurônio, e a pós-ganglionar, que é depois do neurônio, né? A encefalina, ela vai inibir essas duas vias, a pré-ganglionar e a pós-ganglionar. Se eu tenho as duas vias pré e pós-ganglionar inibidas, só que isso no neurônio que leva a informação da dor. Se eu estou inibindo as duas, eu não vou levar a informação da dor. Só que ela não faz isso em todos os neurônios, ela faz em alguns. Por isso que você diminui a dor, mas também não acaba com ela, certo? Então, dá. Então, tipo assim, tu percebe? Só que, tipo, essas vias aqui, ó, essas fibras, esses neurotransmissores também, encefalina e serotonina, essa informação toda vem lá de cima e desce. Entendeu? Por isso que é chamado de fibras descendentes, porque são fibras, essas fibras que mandam essas informações da via de analgesia, elas descem do cérebro. Por isso que são descendentes. E por que que elas modulam as ascendentes? Ó, ascendente aqui sobe, descendente aqui desce. A ascendente está levando a informação para o cérebro da dor. Só que a descendente está levando a informação para reduzir a dor. Então, quem é que modula quem? A descendente, opa. A descendente, ela controla, ela modula as fibras ascendentes, certo? Isso aqui é muito importante. Isso aqui também caiu na minha prova do semestre passado, se eu não me engano. Essa frasezinha, fibras descendentes modulam as ascendentes. Ou foi na minha prova, ou eu vi uma prova antiga, mas enfim. Tu pode repetir essa parte, por favor? De fibras descendentes. Essa aí, por favor. Tá. As fibras ascendentes são as que sobem.
descendentes são as que descem. Se ascendentes são as fibras que sobem, são as fibras que estão levando a informação da dor para o cérebro, porque o cérebro está lá em cima, então está subindo para ele. Descendente é uma informação que está vindo do cérebro para a medula, porque está descendo, certo? Só que as fibras descendentes estão levando informação de quê? Estão levando informação para liberar mais substância opioide para diminuir a dor. Então, as fibras descendentes, elas modulam, tipo assim, elas regulam a dor que está sendo enviada pelas fibras ascendentes. A ascendente está mandando uma dor de intensidade 10, por exemplo. Só que a fibra descendente manda reduzir 2 na intensidade. Então, tu concorda que a descendente está modulando o que a ascendente está levando? Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. E aí, a teoria do portão da dor. Esse conceito aqui, eu não achei ele no Guyton, certo? Eu até pesquisei muito sobre ele. E ele tem muita divergência, porque cada área fala uma coisa sobre a teoria do portão da dor. A psicologia fala uma coisa, a medicina fala outra. É um conceito meio um pouco abstrato, né? Mas o que o professor Abraão quer que a gente saiba da teoria do portão da dor. A teoria do portão da dor é uma competição com os nossos receptores. Como assim? Digamos que eu tenho um corte aqui na minha pele. Aí o corte está bem aqui. A tendência das pessoas, até de crianças mesmo, inconscientemente, é começar a apertar a região ao redor, né? Você aperta a região ao redor porque você está competindo com os receptores de dor ali. Que a ideia é, se eu for mandar mensagem também, tipo assim, digamos que eu tenha 10 receptores aqui, um exemplo, né? Eu tenho 10 receptores no braço. Aí se eu me cortei, se eu não comprimir nada, os 10 podem mandar mensagem para o meu cérebro. Só que se eu começar a apertar, digamos que 6 mande mensagem da dor do corte para o cérebro e 4 mande mensagem de que eu estou apertando, entendeu? Então eu estou competindo com o nosso receptor para diminuir a dor, para aliviar a dor, entendeu? Essa é a teoria do portão da dor, segundo a medicina, pelo menos. E como é que eu trato? Só uma Pode falar. Na modulação que tem pela via descendente, eu também vou ter a competição por nociceptores? Não. Não. Essa modulação que acontece das fibras descendentes é só porque as fibras descendentes estão estimulando isso daqui. Liberação de substâncias opioides, que são neurotransmissores. Certo? De competição, é a teoria do portão da dor. Certo, obrigada. Nada. E aí, falando da dor esse tempo todo, não é só uma coisa chata que ninguém gosta, mas como é que eu trato essa dor? A dor ela tem duas vias de tratamento, farmacológico e não farmacológico. Farmacológico por meio de fármacos, né, medicamentos, drogas, e não farmacológicos que não usam isso. Vai depender muito do tipo de dor que você está sentindo e também vai depender muito da intensidade. Se eu tenho uma dor que ela é só inflamatória, você basta usar um anti-inflamatório não esteroidal, um AINE, certo? E ainda depende muito da situação, que o AINE, enfim. E se for de pequena intensidade, aí você usa um AINE e um analgésico. E se for de maior intensidade, AINE e o opioide. Opioide que pode ser a morfina, por exemplo, que a gente falou agora há pouco, né? E o não farmacológico, esse daqui vocês devem conhecer mais, né? Que é aplicar calor ou frio, você passar gelo na região, você fazer exercícios físicos também pode aliviar a dor, certo? E, tipo assim, quando eu lembro que quando eu falei para um amigo que exercícios físicos aliviava a dor, era uma forma de tratamento, ele não entendeu, né? Às vezes as pessoas não pegam muito isso, mas você tem que pensar, por exemplo, uma pessoa que ela tem um problema no joelho e ela não consegue se locomover tão bem e sente muitas dores no joelho. Quando elas fazem fisioterapia, quando elas fazem algumas atividades físicas mais específicas, elas começam a sentir menos dor. Então a dor também é um tratamento. O exercício físico é um tratamento de dor também, certo? E aliviadores de tensão, que é a acupuntura, yoga e etc. E aí que eu botei duas questões, certo? Uma questão que eu coloquei, que é essa daqui, é uma questão de prova antiga, que eu peguei, e a questão 2 fui eu que criei. E aí, vocês querem que eu dê logo a resposta, ou vocês querem um tempo para tentar fazer? Como é que vocês querem?
Alô? Não, não. Ah, tá. Show. Já que a única pessoa que me respondeu falou para fazer logo, eu vou fazer logo. Eu vou ler ele e vou eliminar os itens com vocês aqui. A questão fala: a via sensorial da dor tem correlação. Não é nem para ter mostrado a resposta, né? Foi sem querer. A via sensorial da dor tem correlação com o sistema límbico e com o sistema de modulação, por via de sistema de analgesia ou mesmo através da teoria do portão da dor. No contexto, assinale alternativo. Nesse sistema, as fibras ascendentes modulam as descendentes. Olha a pegadinha. É a descendente que modula a ascendente. Porque a descendente não está vindo no cérebro, então é ela que está modulando quem sobe. Então, esse item A está trocado. Por isso que ele está errado. O item B. A substância cinzenta periaquedutal presente no bulbo atua na analgesia. Eu não falei disso na aula, né? Tá tudo... tá tentando misturar as informações aí também para vocês. Misturar com algumas coisas de anatomia. Esse item não está certo. Tá. Item C. As dores neuropáticas respondem bem ao tratamento com anti-inflamatórios não esteroidais. O que é a dor neuropática? Dor neuropática é aquela dor devido a uma lesão no nervo, né? Aí um anti-inflamatório vai resolver? Não. Se for só o anti-inflamatório, não. Certo? E ele falar que responde bem ao tratamento com anti-inflamatório, fica parecendo que só o anti-inflamatório ia resolver, né? Mas eu até coloquei aqui, ó, que o wine sozinho, ele é para dor inflamatória. Se for para as outras dores, já tem que ter pelo menos um analgésico, um opioide. Item D. Na teoria do portão da dor, a inflamação gerada no sítio traumatizado pode ser modulada através da ativação do interneurônio com a secreção de encefalina. Teoria do portão da dor não tem nada a ver com modulação, com secreção de neurotransmissor, encefalina, não. Teoria do portão da dor, se caiu uma questão disso, compressão da região vai aliviar a dor, competição com nossos sensores, certo? Falou de interneurônio, com secreção de alguma coisa, não sei o que, isso aí já não é a teoria do portão da dor. Ele juntou dois conceitos diferentes aí. O item é: a via sensorial da dor é também conhecida como trato espinhotalâmico lateral, sim, e sua sensibilidade pode ser alterada comprimindo a região, por competição dos nossos receptores, sim. Essa é a teoria do portão da dor. Ele não citou, mas realmente é. Então o item é o item correto. Questão 2. Essa questão foi eu que criei. Se vocês perceberem algum erro aí, sei lá, de português, algum erro, se tiver ficado dúbio por algum sentido, aí vocês me falam que aí eu olho a questão de novo, né? Mas, enfim. A NP, 20 anos, chegou ao consultório apresentando um quadro de dor 6 horas após ter lesionado o braço direito com um pedaço de madeira. Afirmava que a região estava muito sensível ao toque e que qualquer estímulo gerava uma dor intensa. Diante do exposto, qual tipo de dor que o paciente está sentindo? Dor referida não é, porque ele está sentindo a dor no braço em que ele lesionou com a madeira. Então, ele está sentindo a dor no local da lesão, então não é dor referida. Dor nociceptiva, eu coloquei ela aqui só para, né, ver se vocês iriam cair nessa ou não. A dor nociceptiva, que é a fisiológica, é a dor no momento da lesão. Aqui está falando que foi 6 horas após ter lesionado o braço. Então, não é dor nociceptiva que ele está sentindo. Se eu tivesse colocado no momento, aí poderia ser. Funcional. Dor funcional é do processamento anormal, né? Processamento anormal seria se tudo tivesse normal no corpo dele e o sistema nervoso dele interpretou como tendo alguma lesão. Não foi o que aconteceu, ele realmente se lesionou. Dor inflamatória, sim. Como é que eu mataria que é uma dor inflamatória? Por 3 coisas, né, que eu mataria. Primeiro, porque foi 6 horas após ter lesionado, ou seja, foi depois da lesão. Segundo, porque ele falou que estava muito sensível ao toque. Muito sensível ao toque. E que qualquer estímulo gerava uma dor intensa. Ou seja, ele está falando que o paciente estava com alodinia e hiperalgesia, que são 2 características da dor inflamatória. E por que não é dor visceral? Porque a dor visceral, eu acho que não foi comentado na aula para vocês, mas é a dor que é sentida na víscera, certo? É uma dor difusa, é uma dor dos órgãos internos. Então, se ele está vendo a lesão no braço direito, não tinha como ser a dor visceral, não. Certo? Essa foi a referência que eu usei principal. Eu usei também o Berne, mas foi muito mais o Guyton. E
Pode perguntar. Essa dor difusa, essa dor referida, é a mesma coisa dessa dor visceral? Não. Tipo assim, ó, é porque é o seguinte, se confunde um pouco esses termos mesmo. Mas, tipo assim, a dor visceral é a dor difusa que você não localiza muito bem. Na dor referida, você até localiza um pouco mais, certo? Tipo assim, o paciente está infartando, eu vou sentir a dor no braço esquerdo. Ele sabe que a dor está no braço esquerdo, que está se espalhando para o braço esquerdo. Foi uma dor referida ali. A dor visceral, você sente exatamente onde está na região, só não consegue localizar direito. Tipo, eu tô com uma dor na minha barriga. Eu não consigo apontar em que parte da barriga, mas eu sei que é na barriga, porque é uma dor visceral, porque foram meus órgãos internos, entendeu? Ah, entendi. Obrigada. Nada. Tem outra pessoa com a mão levantada, pode perguntar. Oi, é porque na aula do professor Abraão sobre as vias de analgesia da dor, tem um slide que tem até tipo imagem falando da substância cinzenta periaquedutal. Aí eu fiquei na dúvida se naquela questão, nessa primeira questão, o que estaria errado seria a localização dela, né? Sim, Porque sim. estaria presente no mesencéfalo. Mas se fosse, tipo, Uhum. em vez de bulbo, mesencéfalo também estaria correto, né? A substância cinzenta periaquedutal presente no bulbo atua na analgesia. Tá correto sim, ó. Tem até aqui na imagem, cadê? Tem uma imagem que mostra isso, não tem? Nessa imagem não mostra, mas está correto, sim. Tá certo, obrigada. Tá usando as certo. Mas alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Pois é isso, galera. Aí tá aí meu número, se alguém tiver alguma dúvida,